Desembargadora, começarei pela senhora, a desembargadora Maria Berenice Dias. Ela é desembargadora aposentada do TJ do Rio Grande do Sul, foi a primeira mulher a ingressar na magistratura daquele estado e foi também a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça. Especialista em direito homoafetivo, famílias e sucessões. Fundadora do Instituto Brasileiro de Direito de Família e presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero. Presidiu na OAB a Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero e atuou na elaboração do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero. Queria dar a palavra para a senhora fazer as considerações iniciais, por favor. Obrigado. Seguindo os demais, eu confesso que tenho uma certa dificuldade de me autodescrever. Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa cuja altura e largura tem um certo dissenso, sabe? Não é uma coisa equilibrada, né? Eu sou ou seminova ou semivelha, não sei, mas eu tenho cabelo grisalho. E talvez a única característica positiva que eu tenho são os olhos, que na minha primeira carteira de identidade dizia que eles eram verdosos. Então, sabe, mais ou menos às vezes é o que eu me salva, mas é como eu um pouco me identifico. Eu não sei se vocês conhecem o refrão do hino do Rio Grande, que ele até parece um pouco pretensioso, e eu acho que o é. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas sabe quem é que merece assim ser nominado? Gente, esse evento promovido pelo STJ, trazendo esta questão para além daquele trabalho jurisdicional do dia inteiro, sabe? Aberto para essas questões tão significativas, que é a questão da igualdade, do respeito, da dignidade. Também o EI merece também ser chamado pelo mesmo refrão a justiça deste país. Aqui já foi dito várias vezes nesse evento que os avanços que se logrou obter para garantias de direitos a esta população cuja identificação não para de crescer o número das letras, e eu acho isso muito bom, tá? Porque todo mundo tem direito de ter visibilidade. Então, eu tento acompanhar, né, o incremento de letras, e se tiver todo o alfabeto, também eu acho que está bem. Só vamos ter que decorar tudo isso. Porque foi a justiça que chegou aonde já chegou. Mas talvez mais, e também disso mereçam, gente, os advogados deste país. Jamais teríamos uma decisão dos tribunais, de nenhum juiz, se não tivessem advogados, que tivessem tido a coragem, a sensibilidade de bater as portas do judiciário pedindo reconhecimento de direitos que não estão na lei, mas que estão garantidos na Constituição. Esta construção, que até merece todos os méritos do Poder Judiciário, eu acho que nós não podemos esquecer deste nosso protagonismo enquanto advogados. Eu fui magistrada, vocês ouviram, no século passado, eu fui a primeira mulher, algo muito raro, mas que acompanhou toda. A discriminação me acompanhou a vida inteira e eu me atrapalho com a discriminação. Por isso que eu comecei a me envolver com a causa das mulheres, da discriminação contra as mulheres, as questões de gênero, enfim, e direito das famílias, onde sempre a mulher foi excluída e discriminada, e comecei a perceber que as pessoas do mesmo sexo não estão aqui dentro, não estão no direito de família. Onde é que elas estão? Não estão. Não tinha direitos reconhecidos. Mas, em alguma ação, fui ver, estavam nas varas cíveis, tratados como sociedade de fato, uma sociedade regular, onde se divide patrimônio de sócios que se juntaram para um negócio e, no final, divide patrimônio a depender da contribuição de cada um.
Eu disse, não, isso foi o mesmo percurso e o mesmo calvário que impuseram as uniões extramatrimoniais, se lembra? Sempre era isso, estava lá, até que a jurisprudência trouxe para dentro do laço do sistema jurídico do direito das famílias, e via de consequência sucessões, previdenciária, enfim. Mas isso levou 70 anos. E a justiça fazendo injustiça. Porque se são sócios, não são parentes, não tem direito a nada, não tem direito a herança, não tem direito a alimentos, não tem direito a nada. Eu disse, não, tem que percorrer o mesmo caminho. Isso foi lá no ano de 2000, nem é tão longe assim, já é esse século, ainda que o século comece em 2001. E eu disse, não, mas isso está mal. E abri a boca. Eu fui bombardeada por todos os meios, porque não havia um artigo jurídico neste país querendo o reconhecimento desses direitos. Eu fui uma das fundadoras do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que acabou cunhando e identificando o núcleo do conceito de família. O que é família? Família não é mais do casamento. Para casamento, sexo e procriação, não. Família é um conceito abrangente. Já existe família sem casamento, daí união estável. Existe família sem sexo e, via de consequência, sem filhos, que é as chamadas famílias monoparentais, que eu prefiro chamar de família solo. E o que é? Qual é o conceito? O conceito que família é uma relação de afeto. A responsabilidade ética do afeto. E esse conceito entrou na Lei Maria da Penha. E aí, o que eu criei? Acho que eu tive um dia feliz, eu me lembro do dia que isso me veio na cabeça. Se família é uma relação de afeto, as uniões de pessoas do mesmo sexo também é uma relação de afeto. Então, em vez de homossexual, que parece que só vinca o sexo, é afeto, homoafetivas. No primeiro momento, os movimentos sociais rejeitaram um pouco, mas caiu ao bom grado. E hoje eu ouvi muitas vezes aqui se falar em uniões homoafetivas. Eu comecei uma verdadeira guerra e consegui, no primeiro momento, enquanto magistrada, deslocar a competência para as varas de família e para as câmaras de família, e se começou a reconhecer de alguns direitos. Aí eu criei um site, chamado Exibida, para botar essas decisões lá. Só que eu disse, não adianta eu ficar sentada esperando que entre alguma ação, que eu achava mal instruída, para julgar. O que eu fiz? Me aposentei, eu podia estar lá até hoje. Né? Me aposentei, abri um escritório. No dia que peguei a carteira da ordem, pedi, vamos criar comissões de diversidade sexual junto à ordem Brasil afora. Criei mais de 200, criei uma comissão nacional. Fui presidente da comissão nacional. Fizemos o projeto Estatuto da Diversidade Sexual, apresentamos no Congresso Nacional por iniciativa popular com 100 mil assinaturas. Claro que houve um derrame de ações no Poder Judiciário. E isto é que levou, no ano de 2011, o Supremo a chancelar o que as justiças estaduais já vinham reconhecendo. Só que, sem fazer uso daqueles recursos que foram os invocados sempre pelos advogados para buscar os tribunais. A falta de lei não significa ausência de direito. E o juiz tem que julgar. Esta é a finalidade do judiciário. Tem que julgar. A lei manda julgar da lei de 1942, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, está lá no artigo 4º. Na ausência de lei, o juiz julga e até diz quais são as ferramentas. Analogia, princípios gerais de direito, costumes. E mais todos os princípios constitucionais. Então, no primeiro momento foi analogia, depois não é analogia, até que o Supremo veio e fez uma interpretação conforme a Constituição, e onde se leia na Constituição, união estável entre um homem e uma mulher, é entre duas pessoas. Claro que, a partir daí, avançou todos esses outros direitos, a ponto de ser imposta a obrigação de aceitar o casamento, que já foi colocado hoje que havia até uma recusa dos oficiais do registro civil de fazer e tal. E foi este movimento, se conseguiu isto,
com todas as consequências. Também se conseguiu, aqui já foi referido, essa possibilidade da alteração do nome e da identidade de gênero diretamente por autodeclaração perante o registro civil, sem nada, sem precisar fazer cirurgia, gente. Do tribunal que eu estava, não fez cirurgia. Eu disse, que cirurgia, gente? Cirurgia. Alguém enxerga os órgãos sexuais das pessoas? Não. Por que tem que operar? Como é que a justiça vai impor que alguém se submeta a uma cirurgia de risco para ter um direito à identidade? E tal. E foi assim que se conseguiu, inclusive, de uma maneira muito significativa e muito corajosa, por parte do Supremo Tribunal Federal, a criminalização da homotransfobia. Como assim? O judiciário legislando em matéria criminal? Existe uma regra constitucional, das ações constitucionais, que diz, olha, se o legislador não legisla, quando deve legislar, e a lei diz, conforme a lei não tem lei, cabe mandado de injunção. E foi isso que o Pauliotti fez e entrou com a ação. Claro que o Supremo não criou uma lei, porque não tem legitimidade para isso, mas determinou a aplicação da lei de racismo. Também quando se tratar de orientação sexual e identidade de gênero. Simples assim. Então, a lei do racismo, que criminaliza os crimes resultantes de discriminação e preconceito, razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, também leia-se orientação sexual e identidade de gênero. Bom, mas isto se chama ativismo judicial? Claro que não. A justiça nada mais está fazendo do que cumprindo a sua obrigação, que é fazer justiça. Mas onde é que está o nosso legislador? Não está. Não está e nunca esteve. O primeiro projeto de lei foi apresentado em 1995 pela então deputada Marta Suplicy. Nunca nenhum dos milhares de projetos, com todos os movimentos que são feitos, conseguiu ser levado à discussão, que dirá aprovado. Nem o estatuto, apresentado por iniciativa popular perante o Senado, saiu da primeira comissão. Usaram aquela velha técnica de pedir a relatoria e sentar em cima. Por quê? Porque nós temos um legislador covarde, que se escuda atrás de princípios religiosos, faz da Bíblia, sabe, o seu cabo eleitoral, quando, no fundo, usa este artifício para não desagradar a maioria do eleitorado, que é conservador. Então, se vai se manifestar a favor, vai apresentar, vai votar, vai perder a reeleição. Esse é o único desejo e o único, infelizmente, o compromisso que o nosso legislador brasileiro tem no desempenho da função. Ele não faz leis para os segmentos excluídos, como lhe é o dever. Ele só busca a preservação da sua reeleição. Então, quem é que tem que fazer justiça? Somos nós. Nós, justiça como um todo. Nós, advogados, nós, tribunais, nós, as cortes superiores, e muito eventos como esse, que têm grande, grande significado, porque só assim nós vamos conseguir ter o que este evento maravilhoso se propõe, é a inclusão, a igualdade enxergando as diferenças. Muito obrigado por esse espaço. Tá bom. Esgotei o tempo.